O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguia o seu caminho. Quando nós lemos o que a Bíblia nos fala sobre o batismo, a primeira coisa importante é entender por que é que nós praticamos ou fazemos, por que é que a cristandade, a fé dos seguidores de Jesus enfatiza o batismo. A razão primeira é muito simples, foi uma ordem de Jesus. Jesus disse que todo aquele que nele cresce deveria ser batizado. Aliás, Marcos 16, 15 diz isso claramente, que aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É interessante, portanto, ver que se somos seguidores de Jesus, e a gente também reforça isso em Mateus 28, quando ele diz que esse evangelho deveria ser pregado a todo mundo, e eles deveriam ir e ensinar todas as nações, e eles deveriam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que é isso? Como é que essa história de batismo começa e por que ela é importante? Quando a gente lê o início da Bíblia, nos primeiros livros, você vai encontrar ali o terceiro livro, o livro de Levítico. E para mostrar para aquele povo de Israel no deserto, que Deus era um Deus de pureza, de vida, e que ensinava um caminho diferente do que eles conheciam no mundo pagão, Deus deu várias diretrizes, e entre elas, uma das coisas muito importantes é que eles deveriam separar entre pureza e impureza. E um aspecto muito importante da pureza estava relacionado com água, coisa que boa parte do mundo demorou muito para descobrir, inclusive no ambiente europeu, onde muita coisa acabou se desdobrando em morte por falta de purificação e de pureza, inclusive higiênica. Então, a tradição religiosa entre os judeus se desenvolveu, enfatizando exatamente isso, que o pessoal deveria se purificar sempre que tivesse qualquer coisa de impureza, alguma enfermidade no corpo, quando alguém tocasse alguma coisa que tinha sido morta, quando houvesse qualquer tipo de coisa que envolvesse algum elemento de contaminação. E a tradição dos religiosos começou a repetir isso. Só que chegou uma hora em que esse pessoal já não fazia isso com o mesmo espírito da intenção primeira. As pessoas faziam as coisas no automático, assim como tem hoje gente que batiza no automático. Tem gente que vai à reunião religiosa no automático. Tem gente que faz certas coisas sem intenção, sem seriedade e sem o coração correto. Então, nesse momento, começam a surgir entre os judeus diversos grupos que questionam isso. Um deles era um grupo que morava no deserto da Judéia e que começou a perceber que muita gente já não era tão séria como deveria ser. E aí esse pessoal começou a fazer o seguinte: olha, vocês, se quiserem fazer parte do nosso grupo, vocês precisam passar por um banho ritual de iniciação. Alguns estudiosos acreditam que até João Batista conheceu esse grupo. O grupo que vivia, que copiou os manuscritos do Mar Morto, o grupo Yahad, da comunidade de Qumran. Porque começou-se a perceber que o legalismo e o cerimonialismo, aquele tipo de vida ritual, tinha matado a coisa mais importante ligada à fé. E é nesse momento que surge então João Batista. João Batista vai, e é interessante que João Batista é o
profeta que anuncia Jesus, ele que fala que o reino de Deus chegou, e diz que todo mundo deveria ser batizado. Onde é que João Batista faz isso? Ele faz no Rio Jordão, que é o rio mais importante, mais significativo ali da terra de Israel, mas ele fazia num lugar que a gente não percebe à primeira vista, e que ficava exatamente no entroncamento, onde todo mundo passava quando ia fazer peregrinação para Jerusalém. A estrada era por ali, ele ficava, vamos assim dizer, no graal, ele ficava, né, no posto principal, onde todo mundo parava. E aí João Batista vai e anuncia, dizendo, olha, chegou a hora de tomar o banho definitivo. Chegou a hora de vocês entenderem que só lavar-se cerimonialmente não é o que Deus pede. Deus não pede simplesmente que vocês tomem uma espécie de banho sem significado. Então agora é a hora do banho definitivo. E aí então ele diz, olha, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Por que o reino de Deus chegou? Porque o Messias já está entre nós. Os demônios são expulsos, os doentes são curados, os leprosos são purificados, a mensagem do reino é pregada, o rei Messias Jesus chegou, por isso, agora é a hora da decisão, não pode ficar em cima do muro. Ou você toma a decisão de estar do lado do reino, recebe a mensagem do reino e recebe o rei no seu coração, porque o Messias Jesus chegou, e aí você está do lado dele, ou você é como um processo que o pessoal fazia, né, quando separava a palha do trigo, né, quando fazia ali a preparação para se comer o cereal, a palha é lançada fora e ela é reservada para o juízo. Numa época de tanta maldade, de tanta idolatria no mundo pagão, de tanta corrupção religiosa, de tanto afastamento da intenção de Deus naquele ambiente, João Batista faz isso e muitas pessoas vinham e criam e eram batizadas. E é interessante que Jesus vai e é batizado por João Batista. Mas o batismo dele, claro, não é um batismo de arrependimento pelos seus pecados, porque Jesus não tem pecado. Jesus faz ali um batismo simbólico pelo mundo. E Jesus faz isso como algo que é um exemplo para nós. Por isso, o batismo é tão importante, tão valioso, e ele, de certa forma, evoca aquilo que havia uma ligação no Antigo Testamento, né? Se fala ali de que Deus salvou o povo por meio de Moisés, e eles foram batizados na nuvem. Da mesma forma agora, que o reino chega nessa nova aliança em Jesus, é necessário que a gente faça parte desse povo, e a maneira de fazer isso é exatamente recebendo a Cristo na vida, e o sinal externo disso é o batismo. Então, por que o batismo é tão importante? Primeiro, porque é ordem de Jesus. Se alguém diz que é discípulo de Jesus e quer fazer diferente do que Jesus ordenou, aí a gente pergunta que tipo de discípulo é esse que não leva em conta o ensino do seu mestre. Segundo, esse batismo era feito e era realizado do jeito que nós lemos aqui em Atos 8. Havia um indivíduo que foi peregrinar até Jerusalém no templo. Ele era uma espécie de funcionário especial lá do antigo reino da Etiópia, né, o eunuco da rainha de Candace, e ele começa a ler os profetas, e chega no texto de Isaías, e ele quer saber de quem está falando. Pelo Espírito Santo, Filipe é levado, e chega junto da carruagem. Eles estão descendo na região sul, perto de onde hoje fica Gaza, o antigo território filisteu, e quando eles estão ali, numa estrada conhecida chamada Via Maris, o caminho do mar, mencionado em Isaías 9, verso 2, eles estão ali, e aí Filipe explica, olha, esse batismo, ele diz, essa realidade se cumpriu, e
está se falando de Jesus, do Messias que chegou. E aí, ele deseja ser batizado. E aí pergunta, existe alguma coisa que impede? Não, tem água aqui. Então eles descem, entram ali. A gente não para pensar nisso, mas na verdade no mar, porque aquela região é desértica, não tem canais de água assim à disposição. A água disponível que está perto da estrada é o mar. E muito provavelmente ele então é batizado ali no mar Mediterrâneo, no caminho que desce na direção do Egito para depois ir para a Etiópia. E como é que ele é batizado? Ele é batizado como um sinal externo da sua fé. Por isso que o batismo, apesar de ser ordem de Jesus, de ser tão importante, de ser emblemático para a fé, deve ser ministrado às pessoas que depositaram a fé em Cristo. Quem crer e for batizado. Na igreja primitiva você vê isso muito claramente, que o batismo é esse sinal externo da fé, de que a pessoa tinha crido em Jesus. Além disso, o batismo se torna importante, porque ele é feito publicamente, externamente. Então, é como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte, olha, eu assumo Cristo diante de todo mundo. Ninguém faz um casamento e faz um casamento escondido. Quer dizer, tem gente que casa num lugar tão longe que quase que fica escondido. Os convidados não conseguem achar o lugar, né? Mas, tirando essas coisas assim, inesperadas, na verdade, o batismo deve ser feito na frente de todos, porque ele é um testemunho público da fé. A pessoa claramente diz para todos, olha, eu me tornei seguidor de Jesus e estou dizendo isso para todo mundo. Então, nesse sentido, ele é uma cerimônia que marca a iniciação do indivíduo na sua relação com Deus através de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que o batismo não é mágico. O batismo sozinho, ele não tem força. Por exemplo, se a pessoa não acreditar de verdade e for batizada achando que ele passou pela cerimônia e de alguma maneira ele vai ganhar uma estrelinha de Deus, não é o caso, não vai acontecer. E a gente sabe que a cerimônia do batismo não é capaz de fato de salvar alguém, porque lembre-se, por exemplo, do ladrão da cruz. No final do Evangelho de Lucas, ele ali está morrendo, ele reconhece que Jesus é o Messias, ele ali se arrepende, e aí Jesus diz para ele, né, na verdade, eu digo a você hoje que hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então ele foi salvo mesmo que tenha sido impedido de batizar pelas circunstâncias, né? O que não quer dizer que uma pessoa que diz que crê em Jesus e que se recusa a ser batizada esteja correta na sua atitude. A ordem de Jesus é: obedeçam o que eu disse, tomem a sua decisão do lado do Messias, vocês devem assumir isso publicamente. Isso só pode ser feito pela pessoa que de fato depositou a sua fé em Jesus de verdade na sua própria vida. Agora, onde está Cristo? Cadê o Cristo Jesus em quem nós cremos? Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ascendeu aos céus e agora está presente. Como é que ele está presente aqui? Por meio do seu Espírito, através do seu corpo. Quem é o seu corpo? A igreja. O que é a igreja? Não é a parede, não é a instituição, não é o CNPJ, não é o templo, não é o altar. A igreja é a comunidade do povo de Deus. Por isso, se alguém recebeu a Cristo e faz parte de Cristo, o batismo insere essa pessoa em Cristo, ou seja, no corpo de Cristo. Isso quer dizer que quando alguém é batizado, ele não só ingressava, vamos dizer, na sua vida como um cristão, um nascido de novo, para usar a linguagem de João capítulo 3, mas ele se tornava parte da comunidade da fé. Ele se tornava membro daqueles
que tinham a mesma fé e faziam parte dessa grande família. Por isso é muito importante, muito valioso, que a gente pratique o batismo, que a gente entenda o batismo e que todas as pessoas que de fato receberam a Cristo na sua vida tenham essa atitude. Se você diz que creu, mas não quer ser batizado, você está em falta diante da orientação da palavra de Deus. Se você tomou um banho sem crer e acha que foi batizado, na verdade o seu batismo não é um batismo verdadeiro segundo o Novo Testamento. Isso não quer dizer que você não tenha falhado, não tenha tido seus erros. A questão é se você foi batizado entendendo o que estava fazendo. E o mais importante é que com isso nós anunciamos a verdade do Evangelho e proclamamos para todos que Jesus é o Senhor, o Salvador, o perdoador dos nossos pecados e o que nos garante vida eterna e vida com plenitude enquanto aguardamos o reino na sua realidade final. Então, que Deus nos abençoe muito nesta manhã. Nós vamos hoje ter a celebração dos batismos mais tarde, na segunda celebração, depois da nossa assembleia. Todos são convidados, todos podem participar, e se você ainda não teve essa oportunidade, prepare-se, acompanhe a próxima possibilidade de encontro de novas classes, para que você também entre na realidade da necessidade da obediência à palavra de Deus. E se você ainda não tomou uma decisão de fato de receber Cristo, entender que você não é salvo nem pela igreja, nem pelo pastor, nem por um sacramento, nem por obras, nem pela sua virtude, nem por qualquer religião, mas de graça e pela fé, pelo perdão que há em Cristo Jesus, você deve abrir o seu coração e tomar essa decisão conforme os ensinos do Novo Testamento.